Abrir a palavra de Deus na epístola aos Hebreus. Capítulo 10, aos Hebreus. Vamos ler do versículo 23 ao 25. Hebreus, capítulo 10, do 23 ao 25, que diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia sempre, todos os dias, todas as oportunidades que nós tivermos, e além de ler a palavra de Deus, nós precisamos meditar nela quando não a estamos lendo. Ela precisa fazer parte da nossa vida. O que é que os irmãos mais pensam num dia? Nem precisam responder, mas isso é uma pergunta que eu faço aos meus clientes também no consultório. Eu faço sempre essa pergunta, por quê? Porque a gente alimenta o nosso cérebro com aquilo que a gente pensa. O que mais ocupa os seus pensamentos, o que mais ocupa a sua mente, é o que mais vai encaminhar você para uma determinada inclinação ou não. Por exemplo, uma pessoa que pensa o tempo todo: eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que enriquecer, o que é que eu faço para ganhar dinheiro? De fato, essa pessoa, uma hora vai dar certo, ela vai enriquecer e tudo mais. A questão é o seguinte: o que é que torna nosso cérebro sadio e o que é que torna ele frágil, sabe? E será que nós precisamos pensar no Senhor o tempo todo? Ou é também sadio para a mente você pensar no seu comércio, você pensar nas suas dívidas, você pensar nas coisas que você tem que fazer? O que é que ajuda o nosso cérebro a ser sadio? Se a gente souber e a gente fizer, então vamos estar, com uma mente boa, sadia, Mas precisamos saber o que é. E já que nós cremos em Cristo, confessamos o seu nome, ela vai ser cantora, viu? Que voz alta, né? Ela tem nós confessamos o nome de Cristo, é óbvio que nós temos que ter Ele o tempo todo em nossa mente. Inclusive, quando pensamos nas nossas dívidas, quando pensamos nos nossos filhos, quando pensamos no nosso trabalho, Cristo tem que estar em todos os nossos pensamentos. Isso nos tornará sadio, não só psicologicamente, como espiritualmente. E nada pode nos separar de Cristo, meus irmãos, nada. Bem, é certo que nada nos separa de Cristo. Nem morte, nem vida, nem coisas do futuro, nem coisas do presente, nem espada, nada. Mas por quê? Porque Ele fez essa promessa e disse: ninguém me tira de vocês, ninguém tira vocês de mim. Então Ele vai cumprir isso. Só que tem o nosso lado também.
Nós precisamos dizer o mesmo por Cristo: Senhor, nada vai me separar de Ti. Eu estou pensando aqui nas minhas dívidas, mas eu estou pensando em Ti. Senhor, me ajuda a me organizar. Senhor, me perdoa porque me endividei demais. Então observe que você pode trazer Cristo para tudo relacionado à sua vida. E isso vai deixar você forte. O escritor aos Hebreus aqui está tentando trabalhar essa força espiritual, mental, na vida dos crentes aqui. Essa carta foi escrita aos hebreus, ou seja, aos judeus, mas não foi escrita a qualquer judeu. Foi escrita aos judeus cristãos, aos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Mas a vida dos judeus cristãos era mais dura e difícil, certamente, do que a vida dos cristãos gentios. Porque os cristãos gentios, eles sofriam perseguição, mas os judeus cristãos eram vistos como apóstatas. Então, além deles serem vistos como aqueles que seguem ao Cristo, que é odiado, ainda eles negaram o Deus dos hebreus, entre aspas, que não negaram. Eles confirmaram o Deus dos hebreus, mas para os sacerdotes, para o sumo sacerdote, para os fariseus, os saduceus, os escribas, doutores da lei, eram apóstatas, traidores. Então eles sofriam uma perseguição muito mais severa. E o escritor aos Hebreus, ninguém sabe quem foi. Alguns pensam que foi o apóstolo Paulo, porque entendia bastante, ou Tiago, o irmão de Jesus, que também era judeu e entendia bastante da lei judaica. Mas ninguém sabe, certo? Só que o texto que nós lemos, ele está convocando os cristãos a quê? Guardar firme a confissão. A guardar firmes a confissão da esperança. Então, você fez sua confissão de fé quando? Quando foi que você fez sua confissão de fé? Alguém sabe aqui a sua data? Não, né? Mas fizeram uma confissão pública de fé. Não, mas você já confessava Cristo antes, porque essa confissão de fé que você faz aqui é para confirmar a sua confissão que você veio fazendo depois que foi regenerado. Só que você oficializou, você declarou diante de testemunhas que está sendo um cristão que vai seguir a Cristo. Então aqui, perante o pastor, perante as testemunhas, você, eu confesso que vou seguir Jesus Cristo e que creio nisso. Pronto. Certo? Então, essa confissão de esperança, ela precisa ser revivida o tempo todo. É como o casamento. Você se casou, fez seus votos, e você não pode esquecer nunca dos votos que fez. Eu nem lembro mais o que foi, é um pecado, é um erro. Nós temos que ter consciência do que nós prometemos às nossas esposas. E as esposas têm que ter consciência do que prometeu ao marido, porque foi tudo confessado diante de Deus. E essa confissão aqui, que o escritor aos Hebreus está exigindo que o povo mantenha, guardar essa confissão, é não perder ela de vista, é estar sempre de posse dela. Se você não relembra, não revive, não pensa, não fica trabalhando isso na sua vida, se esvai, você não lembra mais, você acaba esquecendo dos votos que fez. Por isso a frieza espiritual, por isso o desinteresse na igreja, por isso o não envolvimento nos trabalhos, porque você foi deixando que essa confissão se perdesse no tempo e no espaço. Você não guardou. Mas não é só guardar, é guardar como? Como é que devemos guardar a nossa confissão? Firmes, é guardar firmes. Ou seja, é como se você fosse de fato o guarda
daquilo dali, com firmeza, sem intimidação, sem medo, sem receio, sabe, com compromisso real. Nós temos muitos compromissos nas nossas vidas. Nenhum deveria ser maior do que o da nossa confissão. Infelizmente, acaba muitos sendo. Não é? Porque muitas vezes você não tem como arranjar uma justificativa para o seu patrão. E você mesmo sem querer ir, ou mesmo um pouco adoentado, muitas vezes você se compromete e vai, porque você tem um compromisso com ele. Mas, e as coisas que Deus espera de nós, que Deus pede de nós, que Deus nos ordena? Muitas vezes nós, não, é porque eu estou. E qualquer desculpa serve quando é para Deus. Mas, para homens, essas desculpas parece que não são apresentadas, porque é como se houvesse um temor mais de homens do que do próprio Deus. Veja só, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, sem estar cometendo atropelos, falhas, é firme e sem vacilar. Quantas vezes nós temos vacilado o nosso compromisso com o Senhor? Porque, meus irmãos, essa igreja vai precisar do empenho máximo de cada um. E quando vocês se comprometeram a ser desta igreja, vocês não fizeram uma confissão para esta igreja. A confissão de vocês foi para o próprio Cristo, de que trabalhariam para a obra dele, de que se engajariam naquele lugar aonde vocês foram chamados, para onde vocês foram levados. Então, essa confissão firme é sem vacilar, e nós não podemos, de fato, vacilar em área nenhuma. Por que nós nos reunimos aqui, irmãos? Ou em qualquer outro lugar? Por quê? Oi? Para glorificar a Deus. Mas você não pode glorificar a Deus na sua casa não, Carlão? Então pronto. Em todo lugar, né? Então para que vir para cá? Oi? Sim, é algo que ele ordenou, é algo que ele pediu, tudo bem. Mas quem instituiu a igreja? Jesus Cristo, meus irmãos, ele que instituiu. Ele disse, olha, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha igreja, porque ela está sendo edificada sobre a rocha, que é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa rocha é a rocha da igreja. Mas o que é a igreja? A igreja é o povo de Deus espalhado pelo mundo, certo? Mas como é que esse povo se comporta? Esse povo se comporta assim, se reunindo aqui. Mas não é só aqui, a gente pode se juntar e ir lá para a IPB, fazer um culto com os irmãos lá, para qualquer igreja fiel a Cristo. A gente pode, porque é um corpo só, mas a gente tem que ter nossa identidade. Porque isso faz com que a gente guarde melhor a confissão. Tem como a gente chegar lá na igreja presbiteriana e dizer, olha, na IPB, e dizer, olha, nós somos igrejas irmãs, igreja irmã, verdade ou não? Agora, pastor, não queria que o senhor fizesse desse jeito ou desse jeito. Nós, lá na conservadora, achamos por bem dizer ao senhor como é que o senhor tem que cuidar aqui da igreja. Tem como também? Não, feio, sabe, falta de educação. Então os irmãos estão aqui para a gente entrar em comum acordo e ver como é a melhor forma da igreja ser conduzida aqui. Sabe, é isso. E aí, cada um se empenhar ao máximo, se engajar ao máximo. Na nossa Assembleia Geral, eu vou pedir muito isso a vocês, porque eu vou tentar dar o máximo de mim. Por favor, não me entendam mal. Quando eu digo que, olha, vou abrir mão das minhas férias para estar com os irmãos aqui, não é para aparecer, não é para querer ser diferente de outros pastores, não é, porque eu estou vendo que a gente está precisando.
E não é também porque eu imagino que os irmãos não conduziriam aqui sem mim. Já provaram que sim, o presbítero Osmar, Lorivaldo, Carlão, né, com a ajuda de vocês, já conduziram o culto normalmente aqui. Mas é porque eu quero estar com vocês. Pode falar, irmã, fala aqui que... Ô pastor, e até assim, o senhor percebe em cada um irmão o que de dom ele tem. Um tem um dom de louvar, outro tem o dom de fazer uma missão, né, de fazer um estudo bíblico, na verdade. Então, isso tudo ajuda dentro da igreja, para que a igreja continue crescendo. Eu vejo sempre assim. Tem que ser assim, porque senão pesa demais sobre um, e esse vai fazer de forma negligente, a igreja vai sofrer, o próprio pastor vai sofrer, quando cada um tem. E aqueles que a gente já não identifica o dom, a igreja tem a responsabilidade, junto com esse irmão ou irmã, de buscarem saber qual é o seu talento, para executá-lo, não é? Para não enterrar o talento. Então eu vou pedir muito de vocês isso, que se envolvam na obra, deem o melhor de vocês. Cada um já está dando. Eu já tenho visto isso. Só que eu não me conformo com aquilo que eu tenho dado ao Senhor. Eu sempre sei que eu posso fazer algo mais. Por isso que eu fico matutando, procurando ver o que posso fazer. Assim tem que ser com todo mundo. Se a igreja aqui se unir, e quando tiver alguma desavença, em vez de ficar com raiva, sentar junto e resolver, e se organizar, a gente vai crescendo forte, viu? E essa igreja aqui vai ser um exemplo de testemunho em Bezerros e em região. Concordam, irmãos? Então, nós vamos dar uma pausa nesse texto, o versículo 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Sabe por que nós devemos guardar firmes a confissão e sem vacilar? Sabe por quê? Ninguém imagina por quê? Também, mas é algo maior que isso. Também, mas é algo maior que isso. Mas é só ler o texto. Veja, a resposta de tudo que vocês querem está no texto. Então vocês começam a ler um texto, aí dizem, não entendi nada. Continue lendo. O capítulo todo, o anterior, veja. Não, é algo maior que isso. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Ele vai nos recompensar. Veja, ele já nos recompensou, ele já deu, mesmo sem a gente merecer a salvação. Mas ele diz, olha, guarde firme, eu sou fiel, e você não vai se arrepender de todo o esforço, toda luta, todo sofrimento pelo meu nome, e eu sou fiel. Então guarde firme a confissão, porque eu fiz a promessa e eu sou fiel. Então, em nome dele, por ele, para ele, vamos nos manter firmes, não é? Tem até uma música que eu não lembro qual é o cantor, ele parece um japonês, um coreano, que ele diz, vai valer a pena, não é? E vai valer a pena. Você não está fazendo isso aqui à toa, você não está se envolvendo à toa, você não está se dedicando à toa. Uma hora você vai dizer, nossa, valeu a pena, viu? Que bom, não é? Que bênção isso que eu estou vivendo hoje. No futuro você dirá, porque você vai ver que valeu a pena, tá? Vamos? Eu posso não ver a obra, mas os irmãos continuar e não ver assim a obra crescer. Pronto, justamente. Nós, se não víssemos a grandiosidade da obra aqui na terra, de repente Deus estava aguardando para Ana Flor presenciar, desfrutar com os filhos dela, mas a sementezinha foi plantada daqui, não é? Então, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus,
pedir à irmã Juliane, pega o microfone aí, Carlão, por favor, para orar ao nosso Deus por mais esse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, Senhor, por estarmos na Tua casa, Senhor, te cultuando, te adorando, Senhor, aprendendo sobre Ti, Senhor. Pai, guarda nos nossos corações, Senhor, a Tua palavra, para que possamos, Senhor, praticar, Senhor. Possamos, Senhor, sair daqui alimentados, Senhor, para que possamos, Senhor, ser exemplo, Senhor, para tantas outras pessoas que estão ali fora, exemplo dentro da nossa casa, Senhor. Nos edifica, Senhor, nos faz firmes, Senhor. Edifica, Senhor, o nosso coração, Senhor, para que ele possa, Senhor, crescer, Senhor, e que possamos ser bom testemunho, Senhor. Assim nós te pedimos, nós te oramos, em nome do Senhor Jesus, amém. Pronto, irmãos, podem se cumprimentar.